Fala, visionários, como estão vocês? Vocês estão bem? Há algum tempinho eu não apareço por aqui, mas estamos de volta. E a notícia de hoje é que o Comitê de Políticas Monetárias, o Copom, aumentou a taxa Selic agora há pouco para 13,75% ao ano, né? E o que isso impacta aí nos negócios, né, na economia, nos nossos investimentos, tá? Existem algumas informações, né, que levam aí a esse aumento da taxa Selic que está chegando ao fim, tá? Então, desde 2017, a taxa Selic não chegava a esse número, tá? 13,75% ao ano. Algumas situações que se abrem com essa taxa nova, né, e com o viés de talvez uma manutenção da taxa na próxima reunião, que acontecerá em setembro, mais precisamente no dia 21 de setembro, será a próxima reunião do Copom, e tudo indica que essa taxa vai parar de subir, tá? Então, muito provavelmente, ela vai se manter aí na próxima reunião do Copom, tá? Então, vamos lá para algumas situações que eu levantei aqui e que pode fazer com que essa taxa aí se mantenha. Os níveis de desemprego diminuíram, né? Então a gente voltou aí para casa de um dígito em relação ao desemprego no Brasil. Isso é importante porque volta com a renda das famílias, né? Então as pessoas voltam a ter renda e ter renda é importante. Por outro lado, mostra para a gente com o nível de desemprego diminuindo, essa renda que está entrando no mercado, ela é proveniente de produção, tá? E a falta de produção era algo que estava atrapalhando a economia, porque como não tínhamos, né, produtos suficientes para atender a demanda, muito mais ainda por conta dos benefícios assistenciais que foram liberados e que ainda estão em vigor, mas com essa redução do desemprego, né, a produção está aumentando, então você começa a ter produto para que seja atendida aí, né, essa demanda. Então a oferta começa a aumentar, a inflação começa também a segurar, começa a diminuir, tá? Então você começa a ter ali produto suficiente para atender todo aquele capital que está sendo rotacionado no mercado, beleza? Então, algo muito importante a se levantar é isso, tá? A nossa projeção de produção aí para 2022 é de ter uma produção positiva, né? Ter um PIB positivo para esse ano. Algumas casas já levam ali a talvez chegar a 3 ou 4%, né, de crescimento do PIB em 2022 para o Brasil. Então, isso num ano que a gente tem aí essa crise no leste europeu, né, através do conflito, que atrapalha muito, tá, a produção mundial. Então, você tem ali problemas de insumos e de alimentos, né, já que os países envolvidos, né, como Rússia e a Ucrânia, são um dos maiores produtores de alimentos do mundo, tá? O Brasil não está fora dessa lista, então também estamos ali. E acaba que isso também, por outro lado, ajuda o Brasil nessa condição, né? Tendo em vista que tanto Rússia quanto Ucrânia estão com problemas lá para poder escoar suas produções, né, pelo embate e até mesmo pela questão de não poder transitar, por exemplo, com navios lá no porto que, né, sofreu ataques aí nos últimos dias, o Brasil acaba sendo, entre aspas, tá, beneficiado com isso, tá? É óbvio que ninguém aqui quer aquela condição que está acontecendo lá, mas é óbvio que isso, né, tem um reflexo aqui para o Brasil, onde a gente consegue exportar para outros lugares. Por outro lado, a gente precisa, né, de alguns insumos para que isso continue aí com a maior produtividade, né, para que possamos ter uma maior produtividade, principalmente na área do agronegócio. Então, é importante a gente levar em consideração tudo isso, tá? Essa provável, né, manutenção da taxa Selic na próxima reunião se dá muito por isso, tá? Então
a taxa de juros aí provavelmente deve se manter realmente por conta dessa redução dos níveis de desemprego, da redução dos níveis de inflação, né? Então, acredito que o remédio está, entre aspas, funcionando, né? E até mesmo com o aumento da produção no Brasil. E isso com certeza leva aí a situações de melhoria na economia. Por outro lado, a gente sabe que a inflação real, né, aquela que é sentida ali no bolso do brasileiro, ela ainda está num nível ali elevado. A gente enxerga ali já uma manutenção de preço de alguns produtos, tá? Então, o remédio que o Estado também fez em relação aos combustíveis, né, e em relação a alguns outros produtos, fez com que o preço de muitos produtos até tenha uma retração aí no último mês, né, no mês de julho. Então, a queda do preço dos combustíveis no Brasil inteiro, através do teto lá do ICMS cobrado pelos estados, né, de forma a tentar reduzir um pouco, né, o preço do combustível. A gente enxerga que existem mais carros depois dessa medida transitando na rua, então eu acho que para os estados em si, eles vão chorar, né, vão reclamar muito aí por uma possível queda na arrecadação no curto prazo, mas eu enxergo que as pessoas que não estavam até consumindo, né, de certa forma combustível e tal, nesse período de férias, aqui no Rio de Janeiro eu vi que teve muito engarrafamento no início das férias, então as pessoas viajaram, né, nas férias, então enxergo que essa redução no preço dos combustíveis nesse momento não diminuiu em si a arrecadação, tá? Não tenho dados aqui precisos para isso, mas no olhômetro, vamos dizer assim, a gente enxergou que de fato aumentou ali a quantidade de pessoas que voltaram a abastecer seus carros, até mesmo de completar seus tanques, porque o preço do combustível, né, principalmente da gasolina e do etanol, começou a cair ali de forma bem elevada, né? Teve uma subida muito forte, e agora teve um recuo expressivo em relação à subida. Tá? Não recuperamos ali ainda os preços, né, pré-pandêmicos, mas acredito que essa redução já mostra ali, né, um remédio para a questão de segurar a inflação. Tem o problema ainda do diesel, que infelizmente, né, a infraestrutura nacional ainda é muito dependente da estrutura rodoviária, então, né, os caminhões são movidos a diesel e o diesel não teve redução nos preços, né? O barril de petróleo também vem caindo o preço, né, no exterior, então, né, com uma possível recessão, já vem se projetando aqui no preço do barril do petróleo, tá? Então, também vem caindo, já caiu abaixo de $100 aí o barril do tipo Brent. Nesse momento está sendo negociado a $97, né? O dólar deu uma subida aí em relação ao real, né? Teve uma valorização em relação ao real, muito por conta dos dois aumentos também na taxa de juros lá, né? Promovida pelo Fed aí nas duas últimas reuniões deles, né? Então isso torna o mercado americano interessante, já que a taxa lá voltou a ser positiva, né? E é bem substancial, né? O risco lá é muito menor do que no Brasil, a gente sabe disso, tá? Então é isso. Se você tem aí alguma aplicação hoje que esteja rendendo 100% do CDI renda fixa, você agora está aí com rendimento mensal de 1,07%, tá? Bruto, beleza? Se esse investimento é um CDB, é um fundo de investimento, você vai ter lá a dedução de imposto de renda. Se esse investimento ele é isento, é uma LCI, uma LCA, né? Que seja indexado ao CDI e na proporção de 100%, você tem hoje aí um rendimento de 1,07% ao mês, beleza? Dá para tirar uma renda bacana em relação a 2 anos atrás, por exemplo, que a Selic estava a 2% ao ano, tá? Então, por hoje é isso. Espero que todos estejam bem, que vocês façam um bom uso dessa informação, que vocês consigam aí fazer bons investimentos em relação a essas informações prestadas aqui
que todo mundo fique bem, que tenha dinheiro para poder pagar o que você precisa. E se você ainda não tem, você precisa se movimentar e fazer, começar a produzir, tá? Produzir algo que vá te trazer boas experiências e, consequentemente, vai valorizar o teu trabalho e vai te pagar de alguma forma, seja em dinheiro, seja em experiências, tudo no final tem um valor, tá bom? Peço para você, se gostou dessa informação, se gostou desse vídeo, deixa aquele like maroto aqui para ajudar a gente no canal. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais com seus amigos e familiares. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque isso também nos ajuda demais. Por hoje fico por aqui, até o próximo vídeo. Aquele abraço e tchau!